Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 2 de agosto. Segunda-feira, 2 de agosto, chegando aqui com a nossa Academia Espiritual. Hoje, a igreja celebra Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos é ligado aos franciscanos e a Assis, onde tem a capela da Porciúncula, onde São Francisco morreu. E ali, então, era dedicada justamente à Virgem Maria, e segundo a tradição, muitas vezes em celebrações solenes ou à noite, se ouviam cantos como se fossem coros de anjos cantando ali. Por isso se deu o nome a esta igreja de Santa Maria dos Anjos, né? Então hoje a igreja celebra esta memória, devoção a Santa Maria dos Anjos, e se pode inclusive lucrar indulgências plenárias, segundo a chamada indulgência de Porciúncula. Se você tem interesse, procure na internet sobre o Dia do Perdão, a indulgência de Porciúncula. A palavra Porciúncula é por causa da igrejinha que estava numa pequena porção de terra. Bom, vamos à palavra de Deus no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, você se recorda, se tem acompanhado todos os dias a nossa academia e também a liturgia da igreja, nós meditamos sobre o Evangelho da multiplicação dos pães no 17º domingo do tempo comum. Foi no finalzinho de julho, né? Porém, nós meditamos o Evangelho de João. E aqui nós estamos meditando o Evangelho de Mateus. Então, existem algumas pequenas diferenças. Uma delas, a maior, que a gente percebe, é justamente que, enquanto São João, os discípulos que falam que a multidão está chegando e que não tem jeito, era melhor despedir e tudo, e Jesus propõe, então, uma solução,
a partir daquilo que os discípulos trazem. Aqui os discípulos já sugerem para Jesus: está ficando tarde, vamos mandar o pessoal embora, porque eles precisam comer. Bom, mas aqui a mensagem que precisamos tirar. A primeira delas é: com a multiplicação dos pães, nosso Senhor Jesus está preparando para o grande discurso sobre o pão eucarístico. Ele mesmo é o pão da vida. Então, ainda não é nessa multiplicação dos pães a Eucaristia, mas aponta para isso. Na multiplicação dos pães, uma multidão foi alimentada. Essa multidão estava no deserto, ali num lugar deserto, e aquela multidão foi alimentada. Na Eucaristia, a comunidade cristã que está no deserto da vida, caminhando para o Pai, também é alimentada. Assim, nós temos a primeira mensagem. Aponta para o pão eucarístico e nos mostra que esse paralelo, enquanto lá na multiplicação dos pães a multidão alimentada, na Eucaristia a comunidade é alimentada. No segundo ponto, aparece aqui que São Mateus quer mostrar que Jesus é o novo Moisés. Ele faz igual Moisés, está na montanha, assim como Moisés vai oferecer o pão, Jesus também. Só que, ao mostrar isso, ele deixa entender que Jesus é muito maior, muito superior a Moisés. Mas ele é o novo Moisés, porque com o pão que ele vai dar, nós vamos atravessar o deserto para chegar na terra prometida, na vida eterna. Outro ponto: Jesus cuida da vida. Toda a ação de Jesus é em prol da vida. Nós vemos em primeiro lugar Jesus cuidando dos discípulos. O evangelho começa: quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu de barco com os discípulos. Então, deve ter sido doloroso a notícia da morte de João Batista. Depois do funeral, ou lá do enterro de João Batista, então Jesus vai com os discípulos para descansar, para aquietar o coração um pouco depois deste acontecido. Mas Jesus, cuidando dos discípulos, não deixa de cuidar da multidão. Quando vê aquela multidão vindo em sua direção, ele sente compaixão. Então, ele vai atender a multidão. Essa multidão não é um estorvo para Jesus naquele momento de descanso, mas ele olha com compaixão e vai então ensinar, curar e alimentar. Ensinar, curar e alimentar. Só que Jesus propõe que os discípulos deem um jeito naquela solução do alimento. Claro, São João diz, ele sabia o que ia fazer, mas ele quer propor, quer instigar os discípulos para aprender a encontrar a saída. Por isso ele fala: dá-lhe vós mesmos de comer. E aí qual a constatação dos discípulos? Primeiro, é uma grande multidão. Segundo, não tem onde comprar comida para tanta gente. Terceiro, também não tem dinheiro suficiente. Quarto, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como fazer? Aí, então, é que Jesus vai sugerir e a palavra de Deus vai nos orientar. Nós já refletimos isso no domingo também. O milagre de Deus acontece quando o ser humano decreta a sua falência. Não tenho possibilidade de solucionar isso. As minhas mãos, o meu poder não é capaz de resolver. Quando se coloca o pouco, que é tudo, nas mãos de Jesus. Então, aí a gente aprende isso. Eu não posso, eu não tenho poder e não tenho força para resolver. E o pouco que eu tenho, que é o meu tudo, eu entrego nas mãos de Jesus, porque Ele vai resolver. Esse evangelho também, como nos alertou no domingo, volta sem dúvida a falar do pecado do desperdício. Jesus não permite que seja desperdiçado alimento. E agora as nossas 3
constatações aqui que a gente tem feito a partir da leitura do Evangelho. Primeiro dela, qual o apelo desse Evangelho? É o que Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, na vida, Deus não vai resolver tudo para a gente. Ele nos dá a bênção, Ele está conosco. Mas a gente tem que encontrar as saídas com Deus. Nós somos responsáveis. Segundo, qual a condição? A condição é colocar tudo, o pouco que a gente tem, mas que é tudo, nas mãos de Jesus. E qual a advertência desse texto? Nas mãos de Jesus, o milagre e as bênçãos acontecem. Vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. No primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença do Senhor. Peça a luz do Espírito Santo. Invoque, acenda uma vela. Peça os dons e a unção. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Convido você a refletir. Como tenho sido responsável pela vida ao meu redor? Tenho confiado e colocado o meu tudo nas mãos da providência divina, ou só quero que Deus resolve? Terceiro passo, o treinamento. Convido você a rezar hoje o terço da divina providência. Se não puder rezar tudo, pelo menos, quem sabe, uma dezena. Mas é pequenininho e fácil de rezar, né? Você começa com o nome do Pai, a oração do creio, vai rezar nos mistérios Mãe da Divina Providência, providenciai, e nas contas, no lugar da Ave Maria, vai dizer 10 vezes para cada mistério: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Então, como treinamento da nossa academia de hoje, reze o terço da Divina Providência. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.